Bom dia, nós somos do Portal Humaniza, estamos aqui na Secretaria de Saúde de Caetité e vamos trazer algumas informações que será respondida pela Denise, da Vigilância Sanitária de Caetité. Bom dia, meu nome é Maria Luz, nós somos do curso de técnico de enfermagem. Estamos aqui para estar lhe fazendo umas perguntas sobre a vigilância sanitária. Já estamos à disposição e agradecemos o contato. Primeiramente, eu gostaria de lhe perguntar o que é vigilância sanitária e qual a sua importância na saúde pública. Então, a vigilância sanitária é um conjunto de medidas que ela tem por objetivo diminuir, dirimir os riscos e agravos à saúde. Então, todas as ações da vigilância sanitária, elas são voltadas para a proteção da população. A outra parte é? Quais são as principais funções da vigilância sanitária? Então, a principal função da vigilância sanitária é justamente essa intervenção precoce para diminuir os riscos da saúde. Por exemplo, a gente faz ação desde um mercadinho, um bar, até as ações mais complexas da vigilância, que é de responsabilidade da Anvisa, que é a fiscalização de medicamentos, autorização de medicamentos para circular no Brasil, hospitais, clínicas, restaurantes, indústrias. Então, a gama de elementos que a gente trabalha é muito grande. Como a vigilância sanitária atua na fiscalização de estabelecimento de saúde? Então, nos estabelecimentos, deixa eu explicar como é que funciona também o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. A vigilância sanitária ela é dividida entre vigilância no âmbito federal, estadual e municipal. Do âmbito federal é a Anvisa. No estadual é a vigilância sanitária estadual e a municipal, a vigilância sanitária municipal. E cada uma delas tem atribuições e níveis de complexidade em que atuam. Por exemplo, se tem uma indústria produtora de medicamentos, quem atua é a Anvisa. Nos portos e aeroportos, quem atua é a Anvisa. Mas, por exemplo, aqui no município, a gente atua em todos os estabelecimentos regulados que estão no município e as pactuações que tem com o Estado por nível de complexidade. Por exemplo, a inspeção sanitária em um hospital que tem média e alta complexidade, quem faz é a vigilância sanitária estadual. Quem faz em clínicas, em supermercados, em estabelecimentos que têm menor complexidade, né, que é de baixa complexidade, quem faz é a vigilância sanitária municipal. No entanto, há cooperação entre as vigilâncias e, hora ou outra, a gente se une e faz vigilância sanitária estadual em conjunto, faz inspeção. E todo esse objetivo dessas inspeções são regular aquele estabelecimento para que ele se adeque às normas sanitárias. Essas normas sanitárias são ditas por resoluções que são disponibilizadas pela Anvisa. O que acontece? Existe uma reunião entre pessoas da Anvisa, né, profissionais da Anvisa, das diversas áreas, que seja da área de alimentos, que seja da área da saúde, que seja de medicamentos, e aí eles ditam e revisam legislações para que haja uma comunicação entre todos os níveis de vigilância para que haja uma ação uniforme. Então tem as RDCs, que são resoluções da diretoria colegiada, e que essas RDCs elas norteiam as ações, tanto do Estado, quanto do município, quanto do âmbito federal. E a gente aqui segue as RDCs. Quais são os principais tipos de produtos e serviços que a vigilância sanitária regulariza? Os principais tipos? Então, como eu disse anteriormente, a gente atua nos mais diversos, mas
Aqui na Vigilância Sanitária Municipal, a gente atua bastante em clínicas. O ponto crítico das clínicas é a parte quando tem precisa fazer a esterilização. A gente é um ponto focal nessa inspeção de estabelecimentos de saúde, justamente para a gente garantir a qualidade daquele serviço e diminuir a possibilidade de infecção das pessoas, de contaminação cruzada. Então, assim, é um ponto focal. Outro ponto focal são os procedimentos operacionais padrão que essas empresas precisam adotar para que exista uma padronização das ações dentro daquela empresa para diminuir também os riscos aos pacientes e aos profissionais também. Na área da alimentação também a gente fiscaliza, né, em geral, na parte da alimentação, a parte de manipulação dos alimentos, EPIs dos funcionários, né, por exemplo, você chega num restaurante, numa padaria, os funcionários precisam estar bem paramentados, a limpeza dos alimentos, a limpeza do ambiente, como é que funciona depois do preparo daquele produto X e precisa fazer a lavagem, a desinfecção daquele equipamento ou só no outro dia. Então, tudo isso a gente observa, limpeza de ar-condicionado, qualidade da água que é utilizada para o preparo daqueles alimentos. Assim, uma infinidade de situações que a gente avalia. Como são realizados os processos de fiscalização pela Vigilância Sanitária em restaurantes e serviços de alimentação? Não. Serviços de alimentação, porque assim, a Vigilância Sanitária, ela faz parte do SUS. Fazendo parte do SUS, você falou da parte exclusiva de alimentação, mas só para fechar o raciocínio. A gente da saúde em geral, a gente segue a lei 8080/90, certo? Só que existe uma lei também, que é a 9782 de 99, que foi quando implantou a Anvisa. E além disso, tem as legislações referentes somente à parte de alimentos. No nosso caso aqui, a gente utiliza a RDC 216/2002, se não me engano. E essa RDC, ela dispõe de tudo que é preciso ser analisado por estabelecimento de saúde, de alimentos. Então, a gente chega no estabelecimento de alimentos, que seja padaria, supermercado, restaurante, barzinho, lanchonete, uma empresa que produz xiringa, aqui na nossa região é muito comum, né? Processamento de café, qualquer desse tipo que envolve alimentos, a gente, além da documentação que a gente solicita de regularização da empresa, a gente faz as orientações sanitárias. Por exemplo, a gente chega na parte de produção, que é na área de cozinha. Aí a gente vai ver se existe a ventilação do ambiente, se essa ventilação, por exemplo, tiver a janela totalmente aberta. Essa janela, a legislação nos diz que precisa ter a tela milimétrica. Por quê? Porque evita a entrada tanto de sujidades quanto de vetores. Todos os funcionários precisam estar de sapato fechado, de calça, de avental, com a roupa adequada, com touca. Às vezes é necessário máscara. Todos esses funcionários, eles precisam ter os exames, né, que comprovem que eles não têm nenhuma micose nas unhas, né, nas mãos, para que não contamine aquele alimento. Então a gente pede essas documentações comprobatórias. A gente olha se na parte de lavagem o revestimento daquela parede é adequado, porque ela precisa ser ou de tinta lavável ou de azulejo, para que haja a higienização adequada daqueles locais. Se há uma padronização na lavagem, na limpeza, tanto do ambiente quanto dos equipamentos,
a higienização daqueles insumos que serão utilizados, de frutas, verduras, se os insumos eles já estão previamente separados por peso, qual é a validade daqueles produtos, o armazenamento daqueles produtos. Qual é o papel da vigilância sanitária na prevenção e controle de epidemias e surtos de doenças? Como vocês provavelmente acompanharam, né, que recentemente teve as ações da vigilância, elas ficaram muito em evidência no período da Covid. As ações da vigilância sanitária, reiterando o que foi dito no início, ela tem o objetivo de dirimir, né, agravos e riscos à saúde. Então, na epidemia da Covid, ficou muito em destaque, né, as ações da vigilância sanitária, muito embora todas essas ações elas são interligadas com outras vigilâncias, né, que é a vigilância sanitária, ela pertence à vigilância em saúde. A vigilância em saúde é dividida em sanitária, ambiental, saúde do trabalhador e epidemiológica. Então, a vigilância sanitária ela teve um papel de suma importância no que se refere à Anvisa, por exemplo, na liberação das vacinas para serem distribuídas, né? Então, acontece uma força-tarefa dentro dos laboratórios da Anvisa para fazer a testagem dessas vacinas, que muitas vieram da China, dos Estados Unidos e etc. Então, antes de serem ofertados à população, esses medicamentos, essas vacinas, elas passam, né, por laboratórios da Anvisa para testar a qualidade e a segurança. E a partir disso, a Anvisa libera aquele tipo de vacina, isso também acontece com os medicamentos, vale salientar, para que seja ofertado à população, disponibilizado para a população. No âmbito estadual e municipal, nós tivemos muita ação de bloqueio, né? Que foram as ações de utilizar máscara, de orientação, de isolamento social, do álcool gel. Então, toda essa parte educativa e fiscalizatória partiu das vigilâncias estaduais, fazer as barreiras entre estados, entre municípios. Então, todas essas medidas, elas tiveram o objetivo de reduzir a circulação do vírus na população. Como uma população pode colaborar com a vigilância sanitária para garantir a saúde e a coletividade? A população ela tem um papel fundamental no estabelecimento da saúde coletiva, uma vez que ela tem total acesso a este setor de vigilância sanitária, tanto para fazer denúncias, tanto para tirar dúvidas, tanto para procurar resolver situações de saúde. Então, este setor ele está disponível para receber todas essas demandas da população. E quando as pessoas me confundem muito, né? Às vezes chegam com demandas aqui que não são da vigilância sanitária, mas a gente encaminha. Mas nessas questões sanitárias as pessoas podem vir, podem denunciar. E além disso, faz parte do papel da população também fiscalizar os estabelecimentos e trazer para a gente como fiscalizar. Se você chega no estabelecimento de saúde e esse estabelecimento não tem um alvará sanitário exposto na sua recepção, por que essa empresa não quer ou não tem este alvará sanitário? Então, assim, provavelmente aquela empresa não passou por uma inspeção sanitária e a gente pode questionar se o serviço ali realmente é seguro ou não. Estabelecimento de alimentos da mesma forma, o ideal é que todos os estabelecimentos tenham disponibilizado ali para a população o alvará sanitário em destaque na sua recepção, porque o alvará sanitário atesta que aquele serviço foi inspecionado e regularizado e está apto a oferecer aquele serviço de forma segura a todos os consumidores ou pacientes. Quais são as legislações e as normativas que regem
a atuação da vigilância sanitária no Brasil? Então, as legislações, como eu salientei anteriormente, elas são, existem as leis federais, né, que, como eu disse, a 8080, que institui o SUS, tem uma lei federal que é a 6437 de 77 também, que é uma lei que norteia as ações da vigilância sanitária, e além disso tem as RDCs, as resoluções de diretoria colegiada, que aí elas são mais específicas. Por exemplo, um serviço de laboratório, tem a legislação específica para o serviço de laboratório. Serviço de alimentos, tem a legislação, no caso a RDC, específica para o serviço de alimentação, e assim segue com todos os outros segmentos. Além disso, municípios e estados, eles também podem ter legislações próprias, porque a gente sabe o seguinte, que essas RDCs, elas devem ser norteadoras. No entanto, existem situações especiais que varia de estado para estado, de município para município. Então, essas RDCs, elas podem ser complementadas com legislações estaduais ou municipais para que o serviço seja compatível com que a inspeção seja compatível com a realidade daquele local. De risco à saúde pública, que seja um serviço de saúde ou de alimentação. Então, o que acontece? Faça a inspeção. Nesse momento da inspeção, você faz a notificação daquele estabelecimento. Nessa notificação, você solicita, baseado nas leis que eu disse anteriormente, para que aquele estabelecimento se regularize num prazo X. Passado esse prazo, nós retornamos ao estabelecimento e verificamos se foram cumpridas as nossas solicitações. Caso o estabelecimento tenha resistência em cumprir essas solicitações, abre-se um processo administrativo, e após esse processo administrativo, a gente pode proceder com a interdição desse local até que ele se regularize. Só para finalizar, como foi a experiência da vigilância sanitária durante o período da pandemia, o surto da Covid-19? Então, foi difícil. Foi um período muito difícil, não só para a vigilância, mas para todos os serviços de saúde, porque foi uma emergência em saúde pública e atípica, né, a todos os tipos de serviços, que seja de hospital, que seja de UPA, que seja de unidade básica, que seja de atendimento ambulatorial, mas a vigilância, ela se empenhou ao máximo para ir trabalhando 24 horas por dia, literalmente, para que conseguíssemos diminuir, né, a circulação do vírus. O nosso papel também de educação e saúde foi muito importante. As ações de bloqueio, né, a educação da população para o uso de EPIs, que ninguém gostava de usar máscara, mas a gente demonstrou a importância. Além disso, também foi preciso, né, criar decretos, né, ou seja, uma legislação que obriga, né, a pessoa a cumprir, né, aquelas medidas sanitárias para o bem da saúde pública. Então, foi um período muito difícil, mas que, graças a Deus, obtivemos êxito. Eu gostaria de agradecer pela entrevista, e cabe a cada um de nós, né, estarmos fazendo nossa parte na questão de lavagem das mãos, cuidados diários que podem evitar muitas outras doenças, não só a Covid, né? Exatamente. Quando a gente faz as ações de inspeção, tanto nos serviços de alimentos quanto nos serviços de saúde, a gente fala muito da Covid porque foi uma coisa recente, né? Mas tem N outras doenças que elas podem ser evitadas apenas com hábitos de higiene, como lavagem das mãos, o asseio dos equipamentos, o asseio dos alimentos,
o asseio do ambiente. Então, assim, às vezes são coisas simples que trazem um resultado muito grande para aqueles pacientes ou para aqueles usuários e consumidores do serviço. Então, é muito importante a gente manter, né, as condições adequadas de limpeza, tanto pessoal quanto dos serviços, né? Vocês que estão fazendo agora o curso de enfermagem, né? Técnico de enfermagem, vocês também são responsáveis pela saúde, né, dos pacientes, pela manutenção da saúde. A saúde não é só chegar lá, por exemplo, aferir uma pressão do paciente ou fazer uma punção e outras demandas de vocês. O asseio de vocês e o cuidado, eles são fundamentais para manter a saúde desses pacientes, né? Então,